Uma das razões que mais levam os construtores independentes a sofrerem prejuízos e ações judiciais está na ausência da elaboração de contratos, tanto com o prestador de serviço quanto com os compradores na venda de seus imóveis. Se você quiser saber como evitar esse tipo de problema, assista esse vídeo até o final. Um erro muito comum cometido pelos construtores é a absoluta ausência na utilização adequada de documentos ou na elaboração de contratos. Eu vejo muitos construtores utilizando, quando utilizam, documentos baixados do Google. Ele vai contratar um pedreiro, por exemplo, e ele poderia contratar esse pedreiro na modalidade de prestador de serviço. E acontece muito de inexistir qualquer contrato, porque ele tem uma relação de confiança com esse pedreiro há bastante tempo, e eu costumo dizer que as principais ações judiciais acontecem com aqueles funcionários ou prestadores de serviço que você melhor se relacionava. É porque é com ele que muitas vezes o empresário acaba ficando mais acomodado, acaba deixando de utilizar o seu dever de fiscalizar, acaba deixando de tomar cuidados necessários para evitar, por exemplo, o vínculo de emprego. Quando não existe qualquer documento com esse prestador de serviço, fica muito fácil acabar caracterizando uma relação de emprego, porque, segundo a CLT, o vínculo de emprego se caracteriza pelo trabalho prestado por pessoa física com onerosidade, ou seja, a pessoa recebendo, habitualidade, ou seja, com determinada frequência, e subordinação. Uma das principais razões para você eliminar o vínculo de emprego é você retirar a subordinação, e muitas vezes você consegue fazer isso através de um contrato e uma série de medidas que se toma quando esse contrato já está muito bem estabelecido. Sem esse documento, ou esse documento utilizado de forma adequada, ou seja, esse contrato de prestação de serviço utilizado de forma adequada, fica muito fácil caracterizar essa relação de emprego e, com o tempo, o construtor acaba tendo que responder por ações trabalhistas que ele não esperava, seja do seu próprio pedreiro, que ele lidava diretamente, do encarregado, ou às vezes do próprio auxiliar que sequer ele conhecia. Na outra ponta, eu vejo muito a falha na utilização de documentos, de contratos, com os compradores desses imóveis quando eles estão prontos. Também, muitas vezes, o construtor utiliza um documento de copia e cola de outras construtoras maiores, ou às vezes do próprio Google, e nesses documentos existem, por exemplo, cláusulas estabelecendo garantias diferentes daquelas que o construtor poderia estabelecer. São diferentes e não personalizados para o seu negócio. Ou seja, ou ele acaba deixando o cliente sem qualquer garantia ou sem uma garantia adequada, ou ele acaba assumindo para si uma responsabilidade muito maior daquela que ele deveria. E daí, o construtor que fez um cálculo para obter um lucro com o seu imóvel, essa margem acaba ficando cada vez mais reduzida, porque ele acaba sendo acionado de tempos em tempos para ter que reparar determinada coisa, fazer manutenção de determinados itens do imóvel que ele não teria que reparar caso o contrato tivesse sido bem elaborado. Na outra ponta, é quando o construtor faz um contrato com o seu cliente, com um comprador do imóvel, e acaba utilizando-se de documentos que são completamente inadequados, porque ele acaba utilizando de documentos de contratos de outras construtoras, fazendo um copia e cola, ou baixando isso do Google. Fato é que, se ele não fizer um documento personalizado, ou ele vai acabar respondendo por excessos de direitos, ou seja, ele vai acabar se comprometendo pesadamente com esse cliente para ter que dar garantias excessivas, fazer manutenções excessivas. Isso vai diminuir drasticamente a sua margem de lucro, da qual ele fazia alguma estimativa, ou ele vai acabar não dando direito nenhum ou poucos direitos, e esse contrato ficar o que a gente chama de leonino, ou seja, tornando inclusive algumas cláusulas nulas. Outra questão sobre esses contratos que não são personalizados diz respeito à forma de pagamento. Se a forma de pagamento não for estabelecida de forma adequada, o construtor acaba levando prejuízos no momento em que for estabelecer formas de pagamento, formas de reajuste de preço, formas de atualização monetária, por exemplo. A gente percebe também que o construtor acaba tendo muitos problemas quando não estabelece no contrato ou sequer tem um contrato e acaba combinando amigavelmente o ingresso, ou seja, a entrada do comprador no imóvel, sem que seja definido quais são as responsabilidades ou o tipo de posse. Apesar de parecer técnico, se você não estabelecer, por exemplo, o tipo de posse precária para o comprador enquanto ele não pagar o imóvel, dificilmente ele vai conseguir retirar esse comprador, mesmo que ele esteja inadimplente, de dentro da sua propriedade. Por isso,
É altamente relevante que o construtor consulte um advogado de confiança, passando para ele as peculiaridades da sua obra, as peculiaridades daquela compra e venda, para que sejam estabelecidas todas essas condições, seja forma de pagamento, condição de posse, garantias e especialmente também com os próprios construtores, trabalhadores e pessoas que estão empregadas na obra, a fim de evitar processos judiciais e prejuízos que muitas vezes vão inviabilizar o próprio negócio do construtor. Se você é construtor e esse vídeo fez sentido para você, eu convido você a se inscrever no canal. Semanalmente nós produzimos conteúdo com a intenção de transformar a vida e o negócio das pessoas através do direito e da justiça. Eu vejo você no próximo vídeo.